Todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de hoje. Deu 20 horas, né? Agora vamos nos preparando, vamos treinando nossos pensamentos, nossos sentimentos, elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Criador. Temos nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre maior, que nos direciona os passos, que nos oriente nessa caminhada. Estamos todos com essa sintonia de gratidão a toda a divindade pelas bênçãos que nós recebemos cada dia e até pelas dificuldades que nós recebemos, porque são meios de nós nos aprimorarmos, de nós crescermos rumo à nossa caminhada. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, amigos espirituais, pela misericórdia alcançada. Permita, Jesus, que todos nós sejamos abençoados nesse momento, todos nós que estamos aqui, encarnados, desencarnados, os irmãos estão à distância, nos seus lares, pedimos que as bênçãos do Cristo possam ser derramadas a cada lar, que a luz do Cristo derrame sobre cada um, amparando a todos, encaminhando todos, fazem toda uma limpeza espiritual em cada lar, abençoando todos os lares. Que Jesus ilumine nossa caminhada. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Que tenhamos uma noite maravilhosa e que possamos refletir bastante sobre o ensinamento do Evangelho de hoje. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Então, para falar do Evangelho, nós temos nosso companheiro Max Alexandre Carneiro, que vai fazer a explanação do Evangelho e vai refletir conosco aqui sobre o tema do Evangelho. Está com você, Max. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja com todos nessa noite. E hoje a gente vai conversar sobre um tema bastante interessante e que ele é fundamental no nosso processo evolutivo, que é o perdão. Perdão, por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Por que é tão difícil a gente perdoar o próximo, perdoar o inimigo, a falha que alguém comete? Quais são esses entraves que nos impedem que a gente perdoe, que a gente lance o perdão sobre os nossos irmãos? E para começar, eu tenho uma pergunta, eu vou fazer um questionamento aqui, para cada um de nós possamos refletir, possamos levar para casa e levar essa reflexão. Quando foi que nós aprendemos que a gente só tem valor quando acerta? Quando foi esse momento que a gente aprendeu que a gente só tem valor quando a gente acerta? Por que eu estou fazendo esse questionamento? Porque se a gente vai falar de perdão, a gente vai falar de erro. Alguém na história errou. Alguém cometeu alguma ofensa. Só que aí a gente tem um conceito meio que depreciativo e errado do erro. Porque desde criança, desde sempre, a gente aprendeu culturalmente que quando a gente erra, geralmente a gente é menosprezado, a gente é menos amado, a gente tem menos valor. E a gente aprendeu e é reforçado isso no nosso cotidiano. Vou só dar um exemplo dessa questão. Quando numa turma, numa sala de aula, por exemplo, de vários adolescentes ou várias crianças, o professor faz uma pergunta e uma das crianças vai lá e responde essa pergunta. Só que ele responde essa pergunta, às vezes de uma maneira errada, de uma maneira nada a ver. O que acontece? O restante da turma, os colegas, vai fazer o quê? Vão rir, vão
chamá-lo de burro, vão falar que ele não sabe de nada, que ele não aprendeu. E aí, o que vai ficar? Aí a criança vai ficar toda introspectiva. Qual é a informação de toda essa situação para o cérebro da criança? Que quando ela erra, é algo muito ruim. Que quando ela erra, ela é menos. Que quando ela erra, ela não tem valor. Ela vai ser zoada. E aí, ela carrega essa informação do erro para a vida dela. E com isso, ela acaba não se perdoando quando erra, porque ela acha que tem que fazer tudo perfeito, que tem que acertar sempre. E quando o próximo, outra pessoa erra, ela também vai ter essa mesma informação de que a pessoa errou, ela tem menos valor, ela não serve de nada, ela não sabe. E aí eis o problema. Porque aí a gente vai ser intolerante ao erro. A gente não vai ter tolerância ao erro. Não, como é que eu posso dizer? Ele não cabe muito bem para a nossa realidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós estamos sujeitos ao erro. Se a gente for olhar a escala evolutiva de forma mais geral, nós temos 5 degraus. Planetas primitivos, de provas e expiações, regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Porque ainda nós estamos aprendendo. Então, a notícia que eu tenho para dar para vocês é que a gente vai errar. A gente vai continuar errando. Às vezes a gente erra diariamente. Só que, qual que é o problema da questão do erro? É a gente olhar para ele de forma errada. Porque a gente está olhando para ele e escondendo. Por quê? Se eu olho para o erro e acho que a pessoa tem menos valor, ou eu tenho menos valor porque errei, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o erro? Eu vou esconder o erro? E porque eu escondi o erro, eu vou deixar de errar? Não vou deixar de errar. Então, eu não aprendi com o erro. Eu vou continuar levando a vida sem aprendizado. Agora, se eu olho para o erro na função que ele exerce, porque todo comportamento tem uma função, e o erro também tem uma função. A função dele é de dar feedback para nós, de dar uma informação, para servir de alerta, para falar, olha, não é por aqui, esse caminho não é legal, olha, você precisa melhorar nisso, olha, você tem que fazer isso. Então a gente precisa olhar para o erro na sua função, que é de informação. E aí, quando a gente olhar para ele na sua função, a gente vai começar a se fazer questionamentos. Por que eu errei? O que me levou ao erro? O que eu estava sentindo na hora quando eu errei? Quem eram as pessoas que estavam comigo quando eu errei? E a gente vai começar a fazer o questionamento. E o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso trilhar um caminho diferente? E a gente vai começar a se fazer perguntas, perguntas e perguntas. Já dizia o Einstein, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E a gente, mais uma vez, não somos habituados, não aprendemos a fazer perguntas. É por isso que muitas vezes a gente não consegue encontrar algumas respostas. Então, é através dessas perguntas que a gente fizer para o erro que a gente vai começar a trilhar. Aí no outro dia a gente faz um pouco melhor, a gente vai errar também, vai continuar, não vai acertar de primeira, mas aí já vai agir um pouco melhor, aí olha para o erro, já vai agir um pouco melhor e a gente vai trilhando dessa forma. E quando a gente olhar para o erro dessa forma e nos olhar com esse olhar de compreensão, de entender o porquê nós fizemos aquilo, a gente vai começar a fazer isso no próximo. Porque o nosso conceito de erro vai estar mudado. A gente vai olhar para ele na sua função.
E tem até uma... Então, quando a gente cometeu um erro, falar, ok, eu errei, tá tudo bem. Por que eu errei? Como que eu posso melhorar? E começar a se fazer questionamentos. E quando o próximo errar, também se fazer questionamento. Por que ele errou? Será o que levou ele a errar? O que será que ele estava sentindo naquele momento? E se a gente não tem as respostas, vamos até ele. Vamos conversar. Falar, fulano, olha, eu não gostei dessa atitude, eu me senti dessa forma, eu gostaria de saber por que você agiu assim comigo. Porque muitas vezes nós temos o início da culpa para aquele fato ter acontecido. Que até o Evangelho, ele fala isso. No seu item 15, no capítulo 10, item 15. Ele fala, quem sabe se nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores de invectida que lhe lançastes. Admitamos que em dada circunstância foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as fizeste, sois culpável. E na maioria das vezes, por não buscar os porquês aconteceu, o porquê daquilo, a gente deixa de falar com a pessoa, fica naquela inimizade, fica no disse-me-disse, e a gente acha que a gente está certo, que a gente foi o ofendido, e a culpa foi 100% do outro. Será mesmo? Será que eu poderia não ter impedido? Será que não foi eu que lancei alguma palavra, algum gesto que fez com que a pessoa agisse daquela forma? Aqui fala, ela não está totalmente certa de ter feito, ela não está certa de ter feito aquilo. Mas será que a culpa inicial não foi minha? E a gente só vai saber disso se questionando. Questionando o próximo. Conversando, compreendendo. Tem um fato bem interessante que ilustra isso, que aconteceu com o Divaldo Franco. Ele fazia o atendimento fraterno na Mansão do Caminho, e aí, certo momento do atendimento fraterno, chegou uma senhora, estava muito desesperada, chorando e agoniada, e falou, meu Deus, Divaldo, me ajuda, eu não sei o que fazer, meu filho foi assassinado, eu estou desesperada, estou em prantos, eu não sei o que fazer, eu não sei como que eu vou seguir minha vida sem ele. E aí o Divaldo ficou até assustado no momento, porque ele não esperava aquela situação e ficou meio sem palavras para dizer na hora. E aí, de repente, a mentora dele, que é Joana de Ângeles, apareceu e falou, parabenize-a. Ele assustou, parabenizar? Eu falei assim, mas é a minha mentora, né? Eu vou seguir o que ela está falando. E aí ele falou assim, olha, mãezinha, eu parabenizo-a. Aí a mãe que estava triste, chorosa, cabisbaixa, olhou para ele com um olhar já meio que de raiva, subiu e falou, como assim? Você está me parabenizando? Eu acabo de perder meu filho, ele foi assassinado. Eu estou te dizendo aqui que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, e você me parabeniza? Você é um monstro. E ele falou, calma, mesmo. Eu te parabenizo porque muito melhor é ser a vítima nessa situação do que o assassino. Porque o seu filho, hoje, ele vive. Mas o assassino, ele morre internamente. Ele acaba de acabar com a sua vida interna. Imagine como que não deve estar. Eu sei da sua dor. Imagine como que não deve estar a dor da mãe dele.
deve estar igual a sua ou até pior. Ele está atrás das grades, sofrendo, com a consciência pesada. E aí, nesse momento, aparece um jovem que foi assassinado. Ele tinha a faixa de 16 anos, mostrava um tiro na testa e um no peito. E dele acompanhava uma senhora. E a senhora era a avó dele. Ela chegou perto do Divaldo e falou: Divaldo, eu sou a dona Joana, mãe dessa senhora que está chorando aqui. E eu acabo de receber o meu neto aqui no plano espiritual. O Divaldo contou o fato para a mãe do rapaz, que estava encarnada, e aí ela ficou assim, até mais tranquila. Nossa, então ela está com meu filho realmente está vivo e tal. Porque ela não era espírita, ela é só simpatizante do espiritismo. E aí ele falou: olha, nós aqui no atendimento fraterno não costumamos escrever cartas, mas dada a situação, os espíritos me permitem escrever uma carta. E aí o rapaz, que foi assassinado, tomou a mão do Divaldo Franco e pegou um papel, uma caneta e começou a escrever uma carta para a mãe dele. E ele fala: mãe, eu estou vivo, por favor, não se mate e nem tente matar o rapaz. Para a senhora ter certeza que sou eu que estou escrevendo essa carta, quando a gente estava se despedindo para eu ir para o curso, desce o rapaz e me atira e me dispara 2 tiros. E eu caio e desencarno nos seus braços. Eu peço para que a senhora o perdoe, porque não foi ele que matou, foi o crack. Ele estava tomado pelas drogas. E mais cedo, a gente teve uma briga por causa de uma garota. Então, por favor, siga firme e o perdoe. Eu não posso falar mais, depois eu voltarei. Um abraço. E aí assinou a carta. E aí a mãe, quando olhou aquela carta, ela ficou toda emocionada. Ela, inclusive, pegou dentro da bolsa dela a identidade dele, comparou as assinaturas, que realmente eram iguais. E ela: nossa, meu filho está vivo. E aí o Divaldo Franco pegou, entregou o evangelho para ela e falou: olha, leia o evangelho, ele vai te ajudar no consolo. E assim ela foi embora. Na semana seguinte, aparece a mãe do rapaz que foi assassinado e mais uma senhora. E aí ela chega perto dele e fala: Divaldo, ela já estava mais feliz, mais sorridente, não estava decaída como na semana passada, e falou: Divaldo, essa daqui, olha o que ela falou, é a mãe do amigo do meu filho. E aí a senhora que estava do lado falou: não, eu sou a mãe do assassino do seu filho. E o Divaldo falou: não fale assim, nem uma mãe julga o seu filho. Esse momento ele precisa muito da senhora. E eu tenho certeza que a senhora não foi visitá-lo na cadeia. Ela falou: eu não fui e nem vou. Ele falou assim: a senhora vai, sim, senhora. Porque esse é o papel da mãe e esse é o momento que ele mais precisa da senhora. Ele acabou de sair do efeito das drogas e agora ele percebe que matou o próprio amigo. Então, ele precisa muito do seu apoio, porque ele pode ir à loucura e chegar até o suicídio. E aí, mais uma vez, o rapaz que foi assassinado, o espírito, chega com a avó dele e novamente toma a mão do Divaldo Franco e escreve outra carta. Só que dessa vez ele escreve uma carta para o rapaz, para o assassino, e pede para que a mãe dele entregue para ele, dizendo que ele o perdoa. Nisso as duas foram embora, entregaram a carta para ele cumpriu a pena e logo após eles viraram trabalhadores da casa, ele virou psicólogo, começou a trabalhar ajudando pessoas com dependência de drogas e tiveram um final feliz por conta do perdão. E nós tivemos 4 perdões. O rapaz que foi assassinado, ele perdoou o assassino. E por conta do perdão dele, a mãe dele perdoou, a mãe do assassino perdoou e, consequentemente, o assassino também se perdoou. E teve um fator que foi decisivo para isso. Qual foi o fator que fez com que ocorresse todos esses perdões? Fez com que
tanta gente perdoasse? Foi o entendimento do rapaz de ver que não foi ele por conta própria que o matou. Ele entendeu que ele estava sob efeito de drogas, do crack, e entendeu que os dois também tiveram uma discussão. Ou seja, ele, de uma certa forma, ele teve uma parcela de culpa no ato. Ele poderia ter feito algo para impedir, como disse no Evangelho. E a compreensão desse fato, a compreensão de olhar para o próximo nessa situação, fez com que houvesse vários perdoos. Imagine se ele não tivesse perdoado. Como que não teria sido essa guerra? A mãe querendo matá-lo, a outra não perdoando, odiando, ele próprio às vezes querendo cometer um suicídio. Mas por conta do perdão, tudo ficou bem e eles puderam multiplicar essas bênçãos para outras pessoas. E então, compreender a situação, olhar para os porquês, ver o erro na sua informação, é fundamental nesse processo de perdão. Jesus, olha outro exemplo. Jesus, quando ele estava na cruz, e o pessoal estava todo mundo tacando coisa nele, ele estava sendo pregado na cruz, o que ele falou? Qual foi a frase que ele disparou? Perdoe, Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Ele novamente entendeu o porquê eles estavam cometendo. Foi além do olhar negativo do erro. E aí, muitas vezes, a gente acaba, por desconhecimento dos nossos sentimentos, confundindo justiça com vingança. Às vezes nós queremos e clamamos por justiça quando acontece alguma coisa, mas no fundo o que a gente quer é vingança. Só que a gente não sabe diferenciar. Por quê? Porque a gente não aprendeu a olhar para os nossos sentimentos. Pelo contrário, a gente aprendeu e é reforçado que olhar para o sentimento, ter sentimento, é coisa de gente fraca. É besteira. Se eu estou sentindo alguma coisa, uma tristeza, uma raiva, alguma coisa, logo vem alguém falando, você não pode sentir isso, você tem que fazer isso. E já tenta meio que desvalorizar aquilo. Bom, nós temos alguns exemplos de reforço disso. Homem não chora. Por que homem não chora? Se homem é espírito igual a qualquer outro. A diferença é que ele está no corpo de homem. Quando foi que a gente aprendeu que homem não chora? Exatamente. E aí, se ele não chora, se ele não está olhando para dentro, ele vai olhar para o próximo? Ele vai ter compaixão pelo... isso aí é frescura. Não. Ele tá assim, por que muitas vezes as pessoas que têm depressão são taxadas que é frescura? Porque a gente aprendeu a não olhar para os nossos sentimentos e, consequentemente, para o sentimento do próximo. E aí, quando a gente tem esse reforço, esse aprendizado, a gente manda essa mensagem para o cérebro, para o sentimento do corpo. E a gente tenta ignorar. Mas quando a gente olha para o nosso sentimento, a gente vai também ter compaixão e olhar para o sentimento do outro. Olhar para a dor do outro. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, uma mensagem que eu deixo para todos nós. O que você sente, importa. E muito. Olhe para o sentimento. E se é um sentimento negativo, se questione por que eu estou sentindo assim. O que me fez? Qual a situação que ocorreu? O que aconteceu para eu estar sentindo dessa forma? Se questione que as respostas vão vir. Às vezes pode ser uma coisa que a gente não quer ouvir, mas são essenciais para o nosso crescimento moral.
E outra coisa também importante é que a gente tem que ter bem claro que às vezes a gente confunde que olhar para o erro do outro, dar a mão quando o outro errou, não quer dizer que a gente está compactuando com o erro dele. A gente está apenas amparando aquele irmão. Porque ele errou, eu posso errar, qualquer um pode errar. Então a gente não está compactuando com o erro, a gente está olhando para o outro, para o ser humano que tem ali dentro. E aí, a gente já falou da importância de olhar para o erro na sua função, de saber o porquê cometemos aquilo, olhar para o sentimento. E aí vocês podem me perguntar, mas tá, Max, não só agora, mas sempre a gente ouve falar que a gente tem que perdoar. Que é benéfico perdoar. Por que eu tenho que perdoar? O que eu vou ganhar com isso? O que isso vai me trazer? Isso vai me trazer o que a gente costuma falar primeiro, a gente vai evoluir moralmente. A gente vai evitar de levar o inimigo para o plano espiritual. Só que isso são razões meio longe, porque pode ser que aconteça daqui 30, 40, 50 anos. Então, nas leis que regem o comportamento, fala que quando a consequência de um comportamento ela está muito distante, a gente tem menos probabilidade de fazer aquele comportamento. Então, se o meu benefício de perdoar está muito longe, eu vou ver razão de perdoar agora? A vida toda, né? Lá para frente, eu perdoo. Ainda mais que é doloroso, né? A gente fazer esse processo de perdão. Então, eu vou trazer para vocês aqui benefícios para agora, benefícios rápidos que a gente vai ter em perdoar. No estudo feito pelo Jornal de Medicina e Comportamento, o título é Perdoar para Viver, Perdão, Saúde e Longevidade. Eles avaliaram várias pessoas e aí fizeram testes de perguntas, de questionamento envolvendo perdão e saúde. E aí eles chegaram a algumas conclusões. O perdão, ele reduz o estresse e a depressão. E hoje, na epidemia que a gente vive de depressão, de estresse, nós passamos por muito estresse, o perdão vai reduzir esse estresse. Vai ajudar a reduzir o estresse. Porque quando a gente não perdoa, a gente fica remoendo aquilo, a gente fica carregando uma carga com a gente. Isso vai nos fazer bem? Não vai nos fazer bem. Ele ainda diz que pesquisas anteriores estabeleceram que níveis mais elevados de perdão estão associados a um funcionamento mais saudável do sistema cardiovascular, endócrino, que é dos hormônios, e imunológico. Então, a nossa imunidade está diretamente ligada ao quanto a gente perdoa. Porque quando a gente carrega mágoa, o nosso sistema imune vai lá para baixo. Então, quem vai sofrer somos nós. E um fato interessante, que meu pai até estava relembrando bem, é que a gente acha que quando a gente vai perdoar é para o próximo. Ah, mas fulano não merece o meu perdão. Só que a gente está enganado, porque o perdão não é para ele. O perdão é para gente. O primeiro beneficiado do perdão somos nós. Porque é como se a gente estivesse carregando uma mochila muito pesada quando a gente tem mágoa. E se a gente perdoa, a gente tira essa mochila e anda mais tranquilo, mais leve. Na pesquisa também eles concluíram que níveis mais elevados de perdão estão geralmente associados ao melhor nível de saúde física e mental e que reduz o risco de mortalidade. Porque se melhorar a saúde física e mental, se diminui o estresse, se diminui os quadros depressivos, então a nossa longevidade, nossa maior qualidade de vida vai ter de aumentar. Então olha quantos benefícios a curto prazo que a gente vai ter. Porque às vezes a gente carrega alguns problemas, algumas mágoas, que acaba desencadeando e prejudicando toda a nossa vida.
atrapalha no trabalho, atrapalha em casa, atrapalha na escola, atrapalha com o vizinho. Então, com o perdão, nós vamos viver muito melhor. Então, querem ser felizes por um instante? Se vir. Agora, quer ser feliz para a vida toda, para sempre? Perdoe. Agradeço a todos e os Espíritos possam nos acompanhar aos nossos lares. Isso. Graças a Deus, né? Obrigado, Max, pela palavra muito boa, né? Essa discussão maravilhosa que tivemos hoje. Perdão é maravilhoso, né? E é interessante essa conclusão que o Max fez hoje, falando que o perdão não é para o outro, né? Mas para nós. Acontece muito isso, né? A gente fala assim, fulano, eu não perdoo porque ele não merece o perdão, né? Mas não precisa pensar se ele merece ou se ele não merece, né? Eu mereço perdoar, porque eu mereço ficar livre daquele sofrimento, daquela amargura, daquele azedume no coração. E quando a gente perdoa, a gente livra daquilo. Essa boa reflexão faz nos refletir bastante sobre o ensino de Jesus, sobre a nossa vida, né? Que à medida que nós modificamos a nossa vida, nós estamos caminhando mais como direção de Deus. Então, nós agradecemos a todos que estão aqui pela presença amiga. E agora vamos passar para a prece final e eu convido nosso amigo Odilon, nosso irmão, para fazer a prece passo à distância e aqui ficaremos com prece presencial. Fiquem todos com Deus. Gratidão, São Maurício, gratidão, Max. Boa noite a todas, boa noite a todos.